Olá, irmãos e amigos, nós estamos iniciando a transmissão de mais um culto online. Lembrando que este culto não está sendo transmitido ao vivo, ele foi gravado e editado para uma melhor qualidade e também para evitarmos problemas com as plataformas de transmissão. Aproveite esse momento e envie esse link para os seus amigos, para os seus parentes, para assistirem o culto junto com você. Que este culto possa ser uma bênção para a sua vida e que a palavra possa edificar o seu coração e a sua jornada em Deus. Deus abençoe e bom culto. Montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as
imenso amor, és um Deus incomparável. Plenamente se entregou e se revelou, deu-nos graça sobre graça. Gracioso, Rei de imenso amor, és um Deus incomparável. Plenamente se entregou e se revelou, deu-nos graça sobre graça. E como pode um ser tão miserável desfrutar do seu favor? E como pode alguém tão falho como eu atrair seu amor, se não for tua graça, graça? Eu me rendo e reconheço, eu nada sou sem tua graça, graça. Nos rendemos, pois sabemos que tu és o Deus da graça, graça. Gracioso, Rei de imenso amor, és um Deus incomparável. Plenamente se entregou e se revelou, deu-nos graça sobre graça. E como pode um ser tão miserável desfrutar do seu favor? E como pode alguém tão falho como eu atrair o seu amor, se não for por tua graça, graça?
Glória a Deus. Espero que esse louvor tenha edificado o teu coração e nós queremos aproveitar esse momento para continuar a nossa adoração. Se você deseja contribuir dando a sua oferta ou seu dízimo, eu gostaria que você anotasse os números que estão aí na sua tela e fizesse por meio de transferência bancária nas contas que estão ali, bancos Itaú, Bradesco e Santander, ou por meio de cartão de crédito através desse QR Code que está aqui também à direita da sua tela. Você pode fazer a sua transferência, pode fazer o seu depósito, da maneira que for melhor para você. E lembrando que a Bíblia diz, Deus dá semente àquele que semeia. Semeie no reino de Deus, que com certeza você vai colher na sua vida em diversas áreas, não apenas na área financeira. Contribua e seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe e ótima palavra para você agora. Olá, irmãos. Bom estarmos juntos reunidos aqui, louvando e adorando ao Senhor, cultuando a Deus, porque Ele é bom. Como é bom estarmos congregando junto. A vida de Deus, a vida do Espírito flui em nós e quando estamos reunidos juntos é bom adorarmos ao Senhor, prestar o nosso culto, entregar a Ele aquilo que reconhecemos, daquilo que Ele é em nossa vida. E esse é um momento tão especial, nós estarmos aqui para prestar o nosso culto a Deus, adoração, através dos nossos cânticos, entregando nossas ofertas ao Senhor, com coração grato por tudo aquilo que Ele é, e também juntos partilharmos da palavra de Deus sobre a nossa vida, aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. E para mim é uma alegria muito grande falar da palavra de Deus, daquilo que o Senhor é para nós. Então, queria compartilhar com você nessa noite aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Porque, queridos, eu creio que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita graça, Ele nos amou de uma tal forma que muitas vezes nós podemos ampliar a compreensão desse amor para nós. Porque o plano de Deus para nós, queridos, nós precisamos expandir esse entendimento, não era apenas nos resgatar do inferno. O plano de Deus para nós era muito maior do que apenas nos livrar de uma morte eterna, de um inferno na qual, por causa do pecado, onde nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas muito mais do que simplesmente nos tirar do inferno, é produzir em nós um padrão muito mais alto, um padrão que reflete a vontade de Deus, o desejo de Deus na sua sabedoria e graça, é revelar Jesus. E não apenas revelar Jesus, mas nos moldar segundo o modelo dele. Eu quero compartilhar com você nessa noite, o tema da nossa mensagem é semelhantes a Jesus Cristo. E a base que eu quero usar está lá no livro de Romanos, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler do 28, o 29 e o 30. E nós vamos mastigar um pouco isso para nós compreendermos o plano de Deus para nós, que é muito grande, poderoso, revelador e que vai nos levar, eu creio, pelo Espírito, a uma mentalidade que é o desejo de Deus para a nossa vida aqui na terra. E diz então a palavra em Romanos 8, no verso 28, 29 e 30, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Queria orar nesse momento, queria que você que está aqui e também na sua casa, que você possa curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos pedir que o Espírito Santo toque o nosso coração. Sabemos que é um momento de a palavra encontrar um terreno, que é o nosso coração, mas nós não queremos um conhecimento, uma letra, mas queremos que haja uma revelação do Espírito, para que o Espírito e a palavra produza Cristo, produza vida, que a palavra seja encarnada em nós nesse momento, para o louvor e para a glória dele. Por isso vamos orar e nos render ao Espírito Santo. Pai, nesse momento, nós queremos nos render diante da tua presença.
e te pedir, Espírito Santo, que nesse exato momento o seu agir em nós aumente, o seu controle, o seu governo. Nós reconhecemos que precisamos do teu agir em nossa vida. Nós somos limitados em nós mesmos, mas quando o Senhor age em nós, sabemos que vida é liberada em nós, e sabemos que a palavra é vida. Palavra e o Espírito junto produz vida, e é isso que nós te pedimos nesse momento, que o Senhor possa trabalhar em nosso coração. Nós nos rendemos e pedimos que haja uma submissão dos nossos pensamentos, haja um alinhamento de todo pensamento, de toda vontade, de toda emoção, agora alinhado ao controle do Espírito Santo. E nós pedimos agora que o teu agir governe a nossa vida, Santo Espírito. Que o Senhor produza tudo aquilo que está no teu coração. Que o Senhor produza tudo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E que possamos responder da maneira adequada. Que possamos responder da maneira certa. Nós já dizemos sim à tua palavra. Nós já dizemos sim à tua vontade. Nós dizemos sim àquilo que está em ti. Porque sabemos que a tua vontade, ela é boa, agradável e ela é perfeita para a nossa vida. E nós nos rendemos a ela, né, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos compartilhar aquilo que está no coração do Senhor. A Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que Deus tem um desejo no coração dele de produzir em nós um modelo, um padrão que é segundo Cristo, que é segundo Jesus Cristo. Deus vai usar circunstâncias, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar recursos, Deus vai usar tudo aquilo que for necessário para que em nós haja uma mudança completa em nossa vida. Porque o alvo para nós, a nossa jornada aqui na terra, é que o Espírito e a palavra produza segundo a imagem de Cristo. Nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho, para que ele seja o primeiro de muitos. Essa palavra imagem, no original é a palavra eikon, que significa caráter. O interessante é que essa palavra caráter, ela tem vários significados, e eu quero falar as três principais dela. Essa palavra caráter, que é a palavra eikon no grego, significa que é uma semelhança segundo o padrão moral de homens que foram renovados por Deus e estão com Deus. Então, há uma ação de transformação num padrão moral daquele que conhece a Cristo Jesus. Também há uma transformação na sua forma de pensar, ou seja, ele tem um estado mental renovado, há uma transformação na forma de pensar, na forma de viver, no sentido de olhar para aquilo que está pensando e ser a mente segundo Cristo. E o terceiro aspecto desse caráter na qual Deus está trabalhando para que nós tenhamos a imagem de seu Filho é participante da sua natureza divina. Então, queridos, eu e você, nós somos chamados para uma transformação completa, de uma forma de pensar, na forma de agir, na forma de se relacionar, no nosso caráter, nos nossos sentimentos, na nossa vontade. Porque antes tudo isso era governado pela nossa natureza caída, por causa do pecado. O pecado corrompeu essas áreas da nossa vida, da nossa alma. E agora o Espírito Santo em Jesus está trabalhando para nós sermos transformados junto com a palavra segundo o modelo de Jesus. Então nós precisamos compreender qual que é o plano de Deus para nós. Queridos, nós precisamos entender o que é Cristo para nós, quem é Jesus Cristo para nós. Jesus veio para ser uma referência. Jesus veio para ser um modelo. Jesus veio mostrar para nós um molde, um exemplo na qual eu e você devemos seguir. É isso que nós devemos compreender na nossa jornada, no nosso relacionamento com Jesus. Porque se eu não entender isso, eu vou ter uma expectativa errada no meu relacionamento com Ele. Então eu preciso compreender que Jesus é o plano de Deus para nós, para que nós possamos conhecê-lo. E no nosso relacionamento com Ele, compreender como Ele é, o que Ele faz, como Ele faz, para nós sermos iguais
a Cristo Jesus. Amém, queridos? Que grande plano de Deus. Esse é o alvo de Deus. Então, já desmonta uma estrutura errada que muitas vezes nós temos. Jesus, ele não veio para resolver os nossos problemas. Jesus não existe para resolver ou para suprir as nossas expectativas, porque a verdade é, se não compreender qual é o plano de Cristo para nós podemos viver anos dentro da igreja, buscando um relacionamento baseado na minha expectativa, aonde eu espero aquilo que Deus possa fazer em minha vida. E na verdade, o meu relacionamento com Deus deve ser para conhecê-lo, aonde o Espírito revela, onde o Espírito nos ensina, onde o Espírito nos mostra Cristo, e esse relacionamento forma Cristo em nós. Então eu preciso entender que Jesus Cristo é para nós uma referência daquilo que nós devemos ser, e o Espírito e a Palavra estão trabalhando em nós, para que nós sejamos igual a Ele, amém, amados? Então Jesus, Ele é uma referência, Ele é um modelo, Ele é um transmissor, Ele é um multiplicador. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, vou chamar Bispo Daniel, por favor, vem cá, eu quero dar um exemplo prático. Vou pegar o Bispo Daniel aqui, por favor, Daniel. Ele vai fazer o papel de Jesus. Topete bonito desse Jesus, ó. Ele é Jesus. Ele é um padrão. Ele é uma referência. Ele é um modelo. Nasceu, esse propósito está no coração de Deus. E agora, eu, Fábio, pecador, o meu pecado corrompeu meus pensamentos, corrompeu minha vontade, corrompeu minha natureza, corrompeu minhas emoções, corrompeu meus sentimentos. E a minha vida então tinha um padrão governado pela minha natureza caída. E agora o Espírito vem e me leva até Jesus. Vou dar 2 exemplos de Jesus. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então ele é uma referência de luz. E eu, por causa da natureza caída, tem muitas áreas da minha vida que estão em trevas. Quando eu vou até Jesus, a luz dele entra na minha vida. E essa luz ilumina as áreas da minha vida. E ele multiplica o que ele é em mim. E agora ele diz para nós: você é a luz do mundo. Ele é um modelo na qual no meu relacionamento com a luz, essa luz se multiplica na minha vida, e agora aonde eu vou, a luz que é Ele é a luz, essa luz se manifesta através da minha vida, e o desejo de Deus que a luz que é Jesus, agora se manifeste através de mim. Então cada vez, quanto mais eu conheço, quanto mais me relaciono, quanto mais o Espírito me revela a Cristo, pela palavra, pelo relacionamento, pela experiência, a pessoa de Cristo é formada em mim. Então a minha busca não é o que Ele pode me dar, é conhecer quem Ele é. Porque quando eu conheço o que Ele é, eu me torno como Ele é. E aí eu posso olhar para Ele e ver Ele pelo relacionamento e receber dele a porção que Ele tem para mim. E aí quando eu estou andando na terra, é a manifestação dele. Por isso que Paulo diz: já não sou mais eu quem vivo. Paulo tinha essa compreensão. Paulo, no seu andar, no seu relacionamento, chegou um momento da vida dele que ele olhou para ele e falou: não sou mais eu, porque tudo que é em mim agora foi transformado pelo padrão de Jesus. É Cristo em mim. Não sou mais aquele velho Paulo. Eu sou agora a pessoa, eu sou as emoções, a mente, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho entendido aquilo que Cristo quer. Então é esse o desejo de Deus aqui na terra para nós. Nós como homens fomos chamados para ser semelhança, para sermos a imagem dele aqui na terra. Você pode dar um glória a Deus, você que está ouvindo essa mensagem, porque isso é muito maior daquilo que a gente espera. Quer ver um outro exemplo? Lá em João 6, Jesus diz assim: aquele que vir e crer, nunca mais terá fome e terá sede. Então chega um momento que tem áreas que nós precisamos ser alimentados, nós precisamos receber alimento, não alimento natural, e nem água natural, mas quando nós conhecemos quem Ele é, supre a nossa vida. Só que isso não é um aspecto de simplesmente suprir, porque lá em João 4, quando a mulher samaritana encontra com Jesus, Ele diz para ela: olha, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu te der,
você vai ter dentro de você uma fonte que vai jorrar para a eternidade. Ele é a água que jorra em nossa vida. E no nosso relacionamento, quando Ele multiplica isso em nós, Ele é um modelo, Ele é um padrão. E o Espírito produz isso em nós. E agora eu posso andar na terra sendo uma fonte. E aí o Espírito vai me conduzir nos lugares. E quem se relaciona vai poder também beber da água que não sou eu, é Jesus em mim. É a luz que é Jesus em mim. E é esse o desejo para nós nessa nossa história terrena. Produzir Cristo em nós. Nós somos predestinados para sermos a imagem de Jesus. Você pode dar um glória a Deus para isso? Obrigado, Daniel. É Jesus em você, podemos ver Jesus em você. Glória a Deus por isso, amém, amados? Esse é o desejo de Deus. Jesus é um modelo, Ele é uma referência. Quando a luz chega, as trevas vão embora. E depois disso, quem é tocado se torna um padrão de luz. Quem tem sede e bebe da água se torna uma fonte. É esse o plano que Deus tem para mim e para você. Por que eu estou mostrando isso nessa noite? E aqui é a chave de algumas coisas que eu preciso conversar com você nessa noite, compartilhar. Problema, queridos, é que se nós não compreendermos o nosso relacionamento com Jesus, nós temos a tendência de vivermos anos, até dentro da igreja, baseado na nossa mentalidade caída, vivendo com a nossa natureza, governando ainda a nossa forma de pensar, nossos sentimentos. Por quê? Como que era o padrão antes de Jesus? Eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber. E qual é o problema? Nós nunca estamos satisfeitos. Eu vou dar vários exemplos. Tem pessoas que oraram procurando uma bênção e receberam uma bênção. A questão é que depois de receberem essa bênção, perceberam que não estavam satisfeitos. E a tendência é que nós temos a busca de buscar um relacionamento com Deus baseado no que Ele pode me satisfazer. O relacionamento se torna baseado em expectativa. O que eu posso receber de Deus agora? Qual é a próxima bênção que Ele pode me dar? E na verdade, queridos, isso não começa em nós. A verdade é que desde o início, o diabo nos incita, o diabo nos provoca, o diabo nos tenta. Ele atiça as nossas próprias vontades, para que depois de atiçado, a gente busque em todo o tempo, até se relacionar com Deus, vivendo nessa busca de satisfazer a nossa vontade. Eu quero explicar como funciona o padrão da mentira. Como o diabo vem e engana a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio que nessa noite, nossos olhos vão ser abertos pelo Espírito para compreender a verdade de Deus para nós. O plano de Deus para nós é ser igual a Cristo. Então nós vamos entender, nós vamos conhecer as artimanhas do diabo contra a nossa vida. O diabo, queridos, foi criado por Deus, ele não tem poder de criar. Mas Jesus diz que ele é o pai da mentira. Então como ele se torna o pai da mentira? Como que ele produz a mentira? Nós sabemos, você já aprendeu, que o diabo nos tenta através dos 5 sentidos. Ele lança um pensamento baseado nos nossos 5 sentidos. Tato, visão, olfato, paladar. Fala o quinto para mim que eu esqueci. Audição, obrigado, querido. Que benção. É bom, tem gente prestando atenção no culto. E ele impõe um pensamento baseado nesses 5 sentidos. Então o que ele faz? Vamos pegar a verdade. Vamos entender essa folha aqui de papel sulfite, é a verdade. Eu posso ver, eu posso cheirar, eu posso ouvir o barulho, eu posso tocar, eu posso sentir o paladar. E ele lança um pensamento baseado nos meus sentidos. Mas aqui é a verdade. O que ele faz com a verdade? Presta atenção aqui. Ele nos mostra isso. Ele nos mostra uma meia-verdade. E nessa meia-verdade, ele consegue nos prender. Por quê? Parece verdade. Eu consigo ver, eu consigo ouvir, eu consigo tocar, eu consigo cheirar, eu consigo sentir o sabor. Só que tem um problema, foi quebrado na essência. O diabo tenta gerar uma vontade em nós baseado na essência. Vamos dar exemplo disso? O diabo foi tentar Jesus, não foi? Lá em Mateus 4, Lucas 4, ele chega para Jesus e fala, se tu és o Filho de Deus, e Jesus era o Filho de Deus, é verdade. Diga a essas pedras para que se tornem pão. E ele podia fazer isso, também é verdade. Jesus tinha poder para isso. A questão é que nessa conversa, o diabo estava incitando uma vontade em Jesus.
faça do seu jeito porque você está com fome. Só que o diabo esqueceu que Jesus é a verdade. Jesus era a essência. E aí, porque Jesus era a essência, Jesus falou para ele, mas está escrito, Deuteronômio 8, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí o diabo percebeu que a conversa engrossou para ele. Então ele vai até o pináculo do templo e lê o Salmo 91 para Jesus. Ele fala, se você se lançar daqui, aos teus anjos dará ordem para te guardar. É verdade, está escrito, Salmo 91. Mas Jesus, porque tinha a essência, tinha a palavra, ele falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o diabo, ele tenta incitar vontades. Então ele vai e mostra para Jesus todos os reinos e a glória desse mundo e fala, vou te dar todos os reinos e toda a glória, porque foi me entregue e a vou te dar se você prostrado me adorar. Ele está gerando uma vontade em Jesus para que ele peque, para que faça a vontade natural dele. Mas Jesus diz, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então ele resiste ao diabo e o diabo sai daquele momento de tentação. É isso que o diabo faz. O diabo usa meia-verdades. E você vai perguntar, mas pastor, acontece isso com a gente na igreja? Vamos para a prova disso, vamos para o exemplo prático. Por exemplo, hoje o que a gente mais ouve na igreja, Deus ama você, é verdade isso? É claro que é verdade. Deus quer o melhor para você, é verdade isso? É verdade, mas Deus quer o melhor em Jesus, através de Jesus. Mas olha só como que o diabo é astuto. Irmão, Deus ama você, Ele quer o melhor para você, Ele é um pai. Ele quer te abençoar, Deus é um abençoador, Ele tem prazer em abençoar seus filhos. Ele pode, olha o que a Bíblia diz, Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abre. Ele usa a Bíblia, o diabo conhece a palavra, queridos. E muitas vezes, essa mensagem que nós recebemos em nosso coração, vem com uma mensagem subliminar. Qual é o teu desejo? Vamos orar e pedir. E a mensagem é, Jesus ensinou isso. E nós, porque muitas vezes não compreendemos a ação que está, da onde vem essa voz, muitas vezes nós buscamos então um Deus que vai suprir essa vontade que foi gerada nessa meia-verdade que nós captamos. Então a gente busca uma bênção, e começamos a orar a Deus, começamos a jejuar a Deus, começamos a nos relacionar com Deus baseado na nossa vontade. Agora nós precisamos entender o que isso produz em nossa vida. Perca de tempo. Porque olha o que a palavra diz lá em 1 João 5, 14 e 15. Diz assim a palavra, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Opa, então não é mais aquilo que pedimos. Ele ouve aquilo que está alinhado com a vontade dEle. Mas você me pergunta, mas não foi Jesus que mandou pedir e dar-se-vos-á? Mas Jesus fala isso em Mateus 7, mas em Mateus 6 ele ensina a orar, diz assim, Pai, seja feita a tua vontade, como é no céu e na terra. Então significa que a nossa oração deve começar baseado na vontade de Deus e não na nossa. Você percebe como facilmente nós podemos viver dentro de uma igreja, baseado numa religiosidade, buscando a nossa própria vida, e essa não é a vontade de Deus. Quer ver um outro exemplo bem prático? Tiago 4,3. Ele diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Queridos, nós precisamos entender que nós precisamos conhecer Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, nós somos livres dessas meias verdades, que se tornam mentiras em nosso coração, e nós passamos anos dentro da igreja, sem conhecer Jesus da maneira correta. Mas buscando a nossa vontade, mesmo com prática religiosa, com ritos, orando, podemos ir no monte, podemos passar todo dia no monte, mas qual é a nossa motivação? Senhor, aqui está a minha vontade, porque não começou nele, começou em nós, e eu quero te encorajar nesse tempo a falar, Senhor, limpa o meu coração, que eu não viva para mim, que eu não viva para fazer a minha vontade. Sabe,
Nós podemos viver uma vida com Deus, se nós não compreendermos isso, para apenas receber, baseado na minha expectativa, criado no meu coração, segundo o curso desse mundo. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e a verdade é que a pessoa vivia de uma forma antes de Jesus, e agora ela quer viver da mesma forma dentro da igreja. Não consegue. Deus não te salvou para você viver da mesma forma. Você foi predestinado para conhecer Jesus e andar como Ele. Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, olha, faça o que eu faço, porque eu estou fazendo o que Cristo faz. É esse o modelo que eu e você devemos seguir. Esse é o propósito de Deus. Jesus é o plano perfeito que Deus tinha para nós desde o início. Assim como o homem foi criado para ser referência lá no Éden, Jesus veio ser o cumprimento daquilo que é plano perfeito de Deus, trazer uma referência, um transmissor, um multiplicador, um modelo. Jesus é um modelo perfeito, na qual agora o Pai está trabalhando em nós, para que eu e você sejamos iguais a Ele. Posso ouvir um amém no seu coração? Então nós precisamos entender Jesus como referência. Nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos entender, Ele é homem que revela Cristo. Ele é homem que, ele não veio como homem, simplesmente o alvo era a cruz. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos olhar para Jesus como homem. Se nós olharmos o Sermão do Monte, ele está falando de um padrão de um homem natural que deve viver no modelo natural. E o Sermão do Monte é como um homem natural, nós devemos viver com o Espírito de Cristo. E o Espírito Santo revela isso. E eu quero começar a cavar mais essa questão daquilo que é Cristo em nós. Lá em João 13:3, Jesus está terminando o seu ministério terreno, e ele tomou a ceia, e ele vai se preparar para lavar os pés de Jesus, os pés dos discípulos, perdão. E ele então, João diz no verso 3, e sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Eu comecei a meditar nesse texto, e nesse texto 3 coisas falam ao meu coração. Primeiro, João aqui está falando de origem, ele viera de Deus. Primeiro ponto, Jesus veio de Deus. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Está falando de ter recebido tudo, autoridade, poder e cumprimento de todas as promessas que foram feitas a Abraão e os profetas messiânicos que existiram antes de Jesus. Jesus é o cumprimento de todas as coisas. Por isso que Gálatas 3,16, porque todas as promessas foram feitas a Cristo. Então Jesus foi o cumprimento de todas as coisas. E agora está falando de destino, ele vai voltar para o Pai. Então, queridos, nós também temos essa mesma característica. Nós também temos essa mesma questão. Por exemplo, Jesus veio de Deus. Ele foi gerado pelo Espírito. Ou ele foi homem gerado pelo Espírito. E nós também somos homens gerados pelo Espírito. Porque quando Gabriel chega para Maria, fala, descerá sobre ti o Altíssimo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então Jesus foi gerado pelo Espírito. E eu tenho uma boa notícia para mim e para você. Eu e você também fomos gerados pelo Espírito. Lá em 1 João 5,1 diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Eu quero dizer que eu e você temos a mesma origem que Jesus. Jesus, como homem, foi gerado em Deus, e eu e você também fomos gerados pelo Espírito de Deus. Eu e você carregamos o Espírito de Cristo, eu e você carregamos a mesma essência dele, nós temos a mesma graça que manifestou sobre ele. Agora, pelo Espírito, nós podemos carregar esse mesmo padrão do Espírito. O Espírito conduziu Jesus, e agora eu e você também devemos ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Você está lá em 1 João 5,1, se nós voltarmos um pouco para trás, 2 Pedro 1, de 3 a 5, diz assim, visto como pelo seu divino poder, o mesmo poder que gerou Jesus em Maria, visto que como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas
vos torneis coparticipantes, participantes junto da natureza divina de Jesus, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, eu e você já recebemos tudo para participar da mesma natureza que há em Jesus Cristo. Amém, amados? Você fica feliz com isso? Essa é a verdade de Deus para nós. Quando eu falo sobre sermos a imagem dele, é participar da mesma natureza. Esse era o alvo de Deus para nós. Jesus veio revelar isso. Quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu avanço no meu relacionamento com ele, mais eu participo. E aquilo que ele foi entregue a ele, nele eu recebo também. Todas as promessas que foram cumpridas em Cristo, agora foram entregues também. Eu participo dessas promessas. A autoridade que foi dada a Jesus, eu participo também dessa autoridade. Então, a natureza que ele carregou como homem e revelando Cristo, agora nós devemos também assumir essa mesma natureza. Então, é um processo diário, de dia a dia, no relacionamento com Deus, no relacionamento com o Espírito Santo, no relacionamento com a palavra. Como deve ser o meu relacionamento? Eu preciso conhecer Jesus. Eu vou te contar algo, eu e você não precisamos de coisas. Não é a questão para mim e para você nesses dias não é ter, é ser. Porque quanto mais eu e você fomos parecidos com Cristo na nossa transformação, mais nós vamos ter. Porque ele é tudo que eu e você precisamos. Por isso que nosso alvo nesses dias, nós estamos vendo dias que as pessoas estão buscando coisas, estão buscando se segurar em coisas para ter segurança. A nossa segurança não está em coisas naturais, a nossa segurança está em Cristo Jesus, a nossa segurança está na pessoa de Jesus, a nossa identidade está em Cristo Jesus, a nosso chamado está em Cristo Jesus, tudo está nele. Então, nós somos chamados para ser igual a ele. Nós precisamos olhar para ele da maneira correta. Não com uma expectativa do que ele pode me dar, mas olhar para ele, naquilo que ele quer me transformar. Eu gosto de Mateus 16, porque quando Pedro tem revelação de Jesus, Jesus fala para ele, eu também te digo que tu és. A identidade de Pedro é estabelecida quando ele tem revelação de quem Cristo é. A sua identidade não está baseada nas suas emoções. Sua identidade não está baseada naquilo que você espera. A tua identidade não está baseada na sua qualidade de saber, de conhecimento. A sua identidade está baseada em quem Cristo é. Quer saber quem você é? Descubra quem Cristo é. E aí quem Cristo é, a revelação que Ele te der pelo Espírito, você vai se tornar uma porção pequena. Sabe o que significa cristão? Pequenos cristos. Paulo, queridos, diz lá em Romanos, que o mundo aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Queridos, o mundo está aguardando pela manifestação daqueles que vão expressar Jesus. Há uma ardente expectativa, porque quando nós conhecemos Cristo, o resultado é que a fonte que Ele é, o modelo que Ele é expressado em nós, e essa fonte impacta o mundo, impacta pessoas, muda a história, muda a cultura, muda a família, muda o lugar, muda o ambiente. É isso que nós precisamos assumir nesse tempo. O desejo de Deus para nós é que quando nós somos conformes Cristo, o que é expressado através da nossa vida é Cristo em nós. Por isso que quando Cristo se manifesta em nós, a glória dele toca as pessoas. Não é nós, não tem a ver com a nossa pessoa, mas tem a ver com a pessoa dele, que foi moldada em nós. A palavra foi encarnada em nós e o resultado, vida flui através de nós. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Jesus é um modelo. Jesus é um padrão, queridos. Então eu quero nesse momento começar a destrinchar um pouco de Jesus. É óbvio que não dá para falar de tudo, mas eu quero falar de algumas coisas que Deus colocou no meu coração nesses dias. Essa mensagem tem trabalhado, e cada vez que eu penso nela, eu falo, Deus, eu preciso mudar mais. Mas quando a gente olha para a história, aquilo que Jesus viveu como homem, e ele é um modelo de homem, eu não posso achar que a história de o homem Jesus é apenas ir para a cruz. Principal, o alvo é a cruz. Para mim, o homem natural também é cruz, mas eu preciso aprender como homem natural responder segundo Jesus. Jesus é um homem que viveu como homem, mas ele não tomava suas decisões isoladamente, independentemente. Ele começava o seu dia buscando no seu relacionamento com o Pai, e ele diz assim, eu não faço nada sem antes ver o meu Pai fazer.
O que ele falava estava pautado no seu relacionamento com o Pai. Isso significa que eu e você também devemos seguir o mesmo modelo. Jesus, depois que multiplica o seu modelo nos seus discípulos, ele vira para os seus discípulos e ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos entender que na nossa vida como homem, nós temos o Espírito Santo, e eu e você temos que aprender nesse padrão de Jesus, a ser guiado pelo Espírito, como Jesus foi guiado pelo Espírito, e não fazer nada independentemente, e não tomar decisões independentes, e não ser guiado por emoções, e não ser guiados por motivações da nossa natureza caída, mas ouvir a voz do Espírito. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade? Qual é o teu plano para nós? Jesus tinha um padrão de relacionamento na qual eu e você devemos ter. Todos os dias, Senhor. Todos os dias, eu e você devemos buscar: Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor deseja para hoje? Padrão. Jesus é o padrão. Jesus não viveu para a sua vontade. E Jesus podia fazer isso, mas ele não viveu para a sua vontade. Lá em João 6,38, queridos, ele diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo que como homem, ele tomou uma decisão: eu não vou fazer a minha vontade. E ele teve oportunidades para isso, queridos. Uma vez Jesus, você já conhece a história, ele estava lá no Getsêmani. E ele estava orando, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Naquela oração, Jesus mencionou a vontade dele, mas ele submete a vontade dele à vontade do Pai. E ele ainda ora: não faz a minha vontade. Um pouquinho mais adiante, nessa mesma noite, vem os guardas do Sinédrio e vem prender ele. E aí tinha um homenzinho lá, que se fosse eu, o Daniel, o Elbert, nós somos terríveis. Pedro pega a espada e corta a orelha de Malcolm. Pedro só cortou a orelha. Se fosse nós hoje, rapaz, coitado de Malcolm. Nós ainda estamos sendo transformados, querido. É que Pedro já tinha andado 3 anos com Jesus. Eu estou ainda, nem andei, estou tentando chegar perto. E Jesus fala para Pedro, Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu podia orar e vinha uma legião de anjos aqui? Ele está dizendo: olha, se eu quisesse usar a minha vontade, eu poderia resolver o problema. Mas Pedro, eu não vou usar a minha vontade. E eu comecei a meditar nisso, queridos. Eu lembro, era um domingo à tarde, quando eu estava escrevendo essa mensagem. Minha esposa estava fazendo o almoço, o barulho do fogão estava acontecendo. E eu simplesmente ouvi uma voz no meu coração, bem alto. Sabe aquele momento que você está de reflexão, e você ouve aquela voz bem alta no seu coração e diz assim: olha, eu como homem, nem um dia da minha vida eu fiz a minha vontade. E agora, a destra do Pai, você quer que eu faça a sua? E às vezes nós estamos tentando ter uma vida com Deus. Jesus, que é o modelo, não fez a dele. E nós estamos querendo que ele faça a nossa. Queridos, nós vamos entender quem é Jesus. Jesus abriu mão da sua vontade. Jesus não viveu para viver a sua vontade. Jesus é uma referência, ele é um modelo. Não viva para a sua vontade. Pelo contrário, ele veio transformar para não fazermos a nossa. E ele quer revelar a vontade de Deus para nós através da palavra e do Espírito. Quando eu digo, queridos, que Jesus é um modelo, e quando lemos a palavra de Atos até Judas no Novo Testamento, nós vamos encontrar os autores dizendo que nós temos que nos identificar com Cristo. Ou seja, viver da forma como ele viveu, assumir aquilo que Jesus assumiu. E eu quero ser, com todo carinho, mas dizer a verdade, queridos. Hoje nós estamos vivendo um liberalismo dentro da igreja. Um liberalismo que Jesus te libertou, diz assim: Jesus te libertou e te chamou para ser o que você é. Não, Deus não te chamou para você ser o que você é. Deus te chamou para você ser igual a Cristo. Deus te chamou para você ser um homem, uma mulher que vai expressar Jesus.
Cristo revelado pelo Espírito, na qual o mundo está esperando com ardente expectativa para ver, porque nesse mundo não tem nada que possa mudar a história. Mas quando os cristãos, os filhos de Deus, se levantarem para revelar o poder de Deus e revelar o poder de Jesus Cristo, o Evangelho, que é o Cristo que transforma a nossa vida, a história do mundo vai mudar. Nós precisamos assumir essa verdade em nossa vida. Não, Deus quer que você faça o que você quer. Não, Ele não quer que você faça o que você quer. Ele quer que você viva o que Ele chamou para você viver. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os caminhos dEle, a vontade dEle, o plano dEle, mais alto que os nossos. Então não é para viver uma vida dentro da igreja segundo a nossa expectativa, mas segundo a dEle, aonde Jesus é um modelo para mim e para você. Fomos chamados para isso. Vamos olhar para Jesus. Vamos ver como Jesus viveu como homem. Primeiro, Jesus não viveu para si. Ele deu sua vida. Jesus não veio para viver a vida dele. Jesus veio para dar a vida. Eu quero contar uma boa notícia para você. Nós também fomos chamados para dar a vida. Dar a vida significa partilha aquilo que Deus tem dado a você. Gaste a sua vida daquilo que você tem recebido de Deus e ministre, entregue. Não sei qual é a porção que você tem, mas aquilo que você tem já é suficiente para abençoar muita gente. Ou seja, qual é a vontade de Deus para você? Viva ela. Viva a vontade de Deus, abra mão da sua vida. Aquele que quem tentar salvar a sua vida vai perder, mas aquele que abrir mão da sua vida vai receber a dele. E quando você recebe a dele, você vai ter muito mais alegria, paz, você vai ter muito mais resultado. E o resultado disso é que você não vai só viver ela, mas vai partilhar dela. Em nenhum momento Jesus buscou na terra satisfação pessoal. Pelo contrário, o desejo de Jesus era agradar o Pai. Assim deve ser a nossa vida. Nós devemos fazer tudo para a glória dele. Quer comais, quer bebais, fazer isso para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória dele. Jesus é um modelo. Querido, Jesus não veio para ser servido. Jesus, ele servia, aonde ele ia, ele entregava, ele dava, ele oferecia, ele curava, ele fazia aquilo que ele estava ao alcance dele, ele vinha para mudar o lugar, a história. Assim deve ser a nossa vida. Nós estamos aqui para servir ao Senhor e às pessoas. Servimos as pessoas servindo o Senhor. Servindo as pessoas, dando aquilo que Ele tem dado a nós para entregar. Ele viveu, Jesus é um modelo de quem obedece ao Pai. Nós devemos viver em obediência ao Pai. Jesus repartiu o que Ele era. E nós devemos repartir o que já somos em Cristo. Cada dia vamos ser mais transformados. Cada dia vamos ser mais transformados. Quero ler 2 Coríntios 3, 18. Vou abrir aqui minha Bíblia. Você tem na sua casa. Mas todos nós, não é alguns, não são pastores, não são líderes, mas todos nós, como com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Todo dia eu e você podemos receber uma glória nova, uma revelação de Cristo. E daquilo que recebemos, compartilhe, reparta, 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 reparta. Qual é a porção que Deus tem te dado? Deus te deu uma bênção, reparta. Deus te deu revelação, reparta. Deus te deu uma graça, reparta. De graça recebeste, de graça dai. Jesus é o modelo, esse é o meu corpo partido. Agora nós somos a extensão desse corpo, recebemos a porção dessa vida, fomos batizados nesse corpo, agora recebemos revelação dele, agora tudo que ele tem dado a nós, não é para nós, toca a nós, mas agora também servimos como modelo daquilo que ele se tornou em nós, para os outros. Que eu e você possamos repartir Cristo, reparta Jesus,
Aonde você for, na sua família, no seu trabalho, no transporte, na escola, aonde você for, você foi chamado para ser isso, como Ele é. Nós somos chamados para ser conformes Ele. O mundo está esperando receber porções de Cristo, que eu e você já carregamos. Nós devemos buscar isso em nosso coração. Quer ver um exemplo bem prático de Jesus? Jesus não fugiu dos problemas. Você acha que tem crente que foge de problema? A gente ora a Deus, pelo amor de Deus, me dá um tempo de paz. Eu vou te contar um segredo. Ai, meu Deus. Se tiver tudo certinho na sua vida, você tem um problema. Porque Jesus, ele vem para transformar, Ele vem para resolver. Eu estava conversando sobre essa mensagem, aí sempre tem uma pergunta, né? Não, mas ele fugiu do problema, sim. Falei, qual? Não, ele não ressuscitou. Ele quando ficou sabendo que Lázaro ficou doente, ele não foi lá. Aí a revelação segundo o Fábio, eu vou assumir isso aqui, oficialmente e publicamente. Eu falei, não é isso não, irmão, você está enganado. Eu vou te falar porque que Jesus não fugiu do problema. Quando Lázaro morreu, eu, Fábio, imagino, ele cansou de curar enfermo, irmão. Ele já tinha curado um monte. Se fosse ele agora eu vou ressuscitar. Agora eu quero ressuscitar, porque, né, e aqui é a minha versão, é óbvio que não foi isso, mas Jesus não foge do problema, Ele é vida. Sabe o que eu quero dizer para você, queridos? Aonde você for, se tiver morte, vai viver. Se você entende que você foi chamado para ser conforme Cristo, aonde você for, aonde tiver morte, vida vai fluir de você. Você foi chamado para ser como Jesus, para levar vida aonde tiver morte, onde tiver enfermidade, onde tiver cegueira, onde tiver qualquer tipo de situação que precisa ser transformada. Eu e você fomos chamados para, pelo modelo dele, levar a vida dele. Que eu e você nesse tempo assumamos a nossa verdade, que é Cristo em nós. Por isso que eu e você nesse tempo, nós não podemos viver uma vida fechada em nosso mundo, fechado nas coisas que nós estamos buscando naturalmente. Sabe, Jesus é um modelo perfeito da qual eu e você temos que seguir. Em nenhum momento Jesus viveu baseado nas suas coisas cotidianas. Pelo contrário, ele procurava as oportunidades para manifestar quem ele era. Ele não discutia. Ele não reclamava. Estou terminando, queridos, vou orar daqui a pouco. 1 Pedro 2, 21 a 23. Olha só o que diz Pedro. 1 Pedro 2, do verso 21 a 23, diz assim: porquanto para isto mesmo foste chamados. Está falando para nós. Essa carta foi escrita para os irmãos que estavam na diáspora, que foram fugindo da perseguição. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele está dizendo que eu e você devemos seguir os passos de Jesus. Ele é o modelo, o exemplo. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. A pergunta que eu faço, Jesus fez isso como homem ou como Deus? Ele era um homem guiado pelo Espírito de Deus. E nós, é um modelo que Ele quer que eu e você sejamos nesses dias. Jesus não fugiu das circunstâncias. Jesus foi rejeitado, em nenhum momento Ele deixou de amar. Ele não fugiu dos padrões de relacionamento. Agora tem um ponto importante, nós somos uma igreja de líderes, você que é líder, preste atenção aqui, importante, modelo de Jesus. Jesus é o melhor líder da história. Interessante que todos os cursos de liderança que nós fazemos, que se fala, até os que são seculares, qual é o melhor exemplo? Jesus. Ele é o padrão de líder, exemplo, perfeito. Jesus, queridos, eles não faziam o que as pessoas queriam pelas suas vãs vontades. Em nenhum momento Jesus serviu pessoas baseado na alma delas. Vou dar 2 exemplos disso. E aqui, liderança, eu peço que você atente bem isso, porque nós devemos olhar para o modelo de Jesus. Lá em João 5, 6, Jesus multiplica os pães para 5.000 pessoas. Depois disso ele atravessa,
Mar da Galileia. E ele está do outro lado, o povo chega e fala: mestre, quando você chegou aqui? E Jesus fala para ele: vocês não vieram aqui pelo poder que vocês viram. Vocês vieram aqui por causa do pão. Sabe, Jesus não multiplicou, não deu pão de novo. Jesus não supriu com eles por causa de pão. Eles queriam pão de novo, eles queriam pão natural. E ele diz: vocês não devem trabalhar pelo pão natural. Ele fala: eu sou o pão vivo. Ele não foi satisfazer o desejo deles. E muitas vezes nós temos que entender que nós não devemos servir pessoas baseadas na expectativa delas. Servir pessoas baseadas no padrão da alma delas. Nós temos que servir com a palavra. Servir com o coração de Cristo, no sentido de revelar a palavra, de revelar Jesus. Nossa relação de servidão é baseada pelo Espírito, é gerar no Espírito, é levar a palavra pelo Espírito. Nós temos que levar aquilo que o Espírito quer produzir. Senão nós vamos produzir um relacionamento almático. Quantos relacionamentos dentro da igreja são baseados na alma, que não produzem nada, que não produzem vida, e os relacionamentos se tornam superficiais, e eu e você devemos ter um modelo de Jesus, que é gerar filhos para Deus. Filhos que vão conhecer a Deus. Eu gosto de um exemplo que também, Jesus está lavando os pés dos discípulos. Ele começa a lavar o pé de um, pé de outro, está chegando em Pedro. Pedro olha para Jesus e fala assim: você nunca vai me lavar os meus pés. Por que será que Pedro disse para ele isso para ele? Às vezes, nós vamos fazer alguma coisa e as pessoas falam: não, isso eu não quero. E às vezes é a mentalidade de alguns: isso eu não quero. Por que você vai lavar? Eu não quero que você lave meu pé. Ou alguns pensam: não, isso eu não preciso. Isso daí não é a minha expectativa. E Jesus, com todo amor, falou: Pedro, Jesus era amoroso. Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo. Ele está falando de aliança, ele está falando de relacionamento. Pedro, se eu não te lavar o pé, conversa aqui, acabou. E aí Pedro, então, parecidíssimo comigo, com você. Então, Jesus, vamos fazer o seguinte: lava tudo. Às vezes a gente quer ensinar Jesus o que ele tem que fazer. E às vezes tem pessoas que querem dar um jeito de como eles querem ser servidos. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, a minha palavra já limpou você. E tem muita coisa que a palavra já foi ministrada e nós temos que só viver a palavra, porque a palavra já é suficiente para a nossa vida. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu vou servir você com aquilo que você precisa. É aqui que eu vou limpar. É nesse ponto que eu preciso tratar. É nisso aqui, Pedro. E nós temos que ser assim, específicos, guiados pelo Espírito, não pela carne, não pela emoção, não pela mente, mas pela palavra. Amém, amados? Nós temos que ser o padrão de Jesus. Tem tanta coisa para falar de Jesus, mas eu tenho uma boa notícia. Quanto mais conhecermos, mais semelhante a Ele nós seremos. Sabe, o Senhor Jesus nos cura, Ele nos transforma, Ele nos restaura. Mas Ele também quer nos moldar, para que seja Ele em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Amém, amados? Nós somos chamados para sermos conforme Cristo. Nós temos um chamado. Eu e você temos um chamado, sermos sal. Nós temos um chamado para sermos luz. Nós temos um chamado para que a gente vá para os lugares onde o Senhor quer nos enviar, para que vejam em nós as nossas boas obras, que são aquelas que Cristo já transformou em nós e agora se manifesta através de nós. Eu e você fomos chamados para servir. Eu e você fomos chamados para obedecer. Eu e você fomos chamados para mostrar Jesus. E para cumprir o ID e fazer discípulos. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei como está o seu coração, eu não sei qual a tua expectativa. Nós estamos vivendo 2020, 2021. Que seja uma mudança radical. Não sei o que você tem orado nesses dias. Mas há um desejo, Deus está trabalhando para produzir Cristo em nós. O alvo do relacionamento com Ele. Vejo muita gente falando em intimidade. Mas uma intimidade que não revela Cristo não é intimidade.
Porque toda intimidade produz Cristo. Não produz nossa alma, não produz nossa mente, produz o coração dele. Produz a verdade, produz identidade, produz realidade, produz transformação, produz tanta coisa. Cristo em nós é a melhor coisa da nossa vida. Falei no início, quero repetir para você nessa noite, nesse momento que você está ouvindo essa palavra. Eu e você não precisamos de coisa. Eu e você precisamos de Jesus. 1 João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, e essa palavra aqui é se revelar, e aqui é quando o Espírito produz isso, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Que grande palavra. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Fomos chamados a sermos semelhantes a Jesus. Que eu e você nesse ano, nesses próximos dias, possamos buscar ao Senhor. Devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Para que eu e você possamos cada vez mais ver Jesus. E através desse relacionamento, Ele manifestar em nós quem Ele é. Vamos orar nesse momento. Queria te convidar a fechar os teus olhos. Você que está aqui, você que está em casa. Para que possamos juntos pedir: Senhor, toca a nossa vida. Sabe, esse é um momento de, diante de Deus, entender que nosso relacionamento não pode estar baseado em vontade nossa. Nossa maneira de viver não pode estar baseado numa vida onde eu tenho minha expectativa. A nossa vontade pessoal só tem um lugar: cruz. Quando eu estava ministrando essa palavra, nesses dias, uma frase veio no meio da ministração: você não vai conhecer a minha vontade enquanto não abrir mão da sua. E é uma verdade, porque o que nos impede muitas vezes de ver, ouvir a vontade ou buscar a vontade de Deus é que nós estamos buscando a nossa. E às vezes nós estamos tão obstinados. E a pergunta é: será que nós não estamos sendo obstinados nesses dias? Nós precisamos abrir mão da nossa vontade, colocar na cruz. Por quê? Padrão de Cristo. Para conhecer Ele e a vontade revelada vem ao nosso coração. Vamos orar? Vamos pedir para que o Senhor nos ajude nesse tempo para isso. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E nós precisamos do Senhor. Nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos, mas reconhecemos que a Tua palavra e o Teu Espírito em nós pode produzir mudança em nossa vida. Senhor, hoje nós relembramos aquilo que está no Teu coração, que nós somos predestinados para sermos a imagem de Jesus. Senhor, perdoa-nos porque em todo tempo temos tido tantas imagens, menos a de Jesus. Temos a imagem do nosso ego, temos a imagem da nossa vontade, temos a imagem do mundo muitas vezes. Mas nessa noite, segundo a Tua palavra, nós te pedimos: transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter, transforma a nossa forma de pensar, transforma os nossos sentimentos, transforma a nossa vontade, limpa o nosso coração, abre os nossos olhos. Senhor, nesse momento, Espírito Santo, lava-nos, lava-nos. Oh Espírito de Deus, lava, abre os nossos olhos. Nós não somos incapazes de ver, mas quando vem a Tua unção, a unção quebra o jugo, a unção quebra cadeias, a unção limpa, quebra as fortalezas do nosso coração. Senhor, nós queremos nessa noite nos achegar diante do Senhor e te pedir: produza Cristo em nós. A coisa mais importante em nossa vida é Cristo em nós, é Jesus em nós. Nós queremos assumir a forma, nós queremos, Senhor, a tomar o molde, ser a referência daquilo que Ele é para a nossa vida. Senhor, governa, conduz, alinha o nosso coração, alinha a nossa vontade.
Senhor, nós abrimos mão da nossa vontade, nós colocamos, Senhor, tudo aquilo que não é teu. Abre os nossos olhos, Senhor, desperta-nos. Quantos momentos em nossa vida o Senhor mostrou que aquilo que o Senhor queria e imediatamente nossos olhos foram tão milagrosamente abertos e podemos compreender aquilo que o Senhor estava fazendo. Nós precisamos às vezes dessa ação milagrosa, queremos ver. Abra os nossos olhos, abra os meus olhos. Eu preciso ver o Senhor, eu preciso ver o que o Senhor está fazendo, eu preciso ouvir o que o Senhor está falando, para que eu não possa fazer coisas independente do Senhor. Mas quando te ouvimos, mas quando te olhamos, nós podemos ter convicção daquilo que o Senhor quer e do que o Senhor está fazendo. Conduz, Senhor, eu oro pela igreja, eu oro por cada irmão, por cada irmã, por cada jovem, por cada adolescente. Senhor, vivemos tempos tão difíceis, tempos tão humanistas, tempos que cada um está correndo atrás de coisas, correndo atrás do seu bel prazer. Senhor, levanta, eu te peço, levanta esta geração, levanta os teus filhos, levanta os teus filhos, levanta a tua família, levanta a tua igreja nesse tempo, para que o mundo possa ver Cristo, para que o mundo possa receber Cristo, para que o mundo possa, Senhor, receber porções de Cristo através da tua igreja. Sara-nos, Senhor, limpa as nossas motivações e coloca as tuas. Queremos o Senhor. Nos humilhamos diante do Senhor. Nos humilhamos diante do Senhor. E oramos, seja feita a tua vontade, como é no céu, na nossa vida, aqui na terra. Jesus, revela-te a nós, pelo teu Espírito, pela palavra. E nos rendemos a ti. Tu és o nosso Senhor. Tu és nosso remidor, nosso resgatador. Mas também tu és o nosso modelo perfeito. Forja em nós aquilo que o Senhor quer fazer, segundo a vontade do Pai. Nós nos rendemos a ti e já te agradecemos, porque eu sei que a transformação, o resultado dela é vida abundante, Pai. Te agradeço por essa palavra e eu abençoo a igreja, eu abençoo cada irmão, cada irmã que ouviu essa palavra. Que haja uma transformação e que Cristo apareça em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa. E que sejamos Cristo encarnado nesse tempo. Na terra. Estamos na terra, manifestando Cristo em nós. Amém? Um grande abraço. Deus abençoe você em nome de Jesus. Esperamos que esse culto tenha abençoado a sua vida, que essa palavra tenha edificado o seu coração. Aproveite esse momento, né, e durante a semana envie esse link para pessoas que você conhece, sua família, seus amigos, para receberem essa palavra. Quero lembrar vocês também que estão assistindo, que se você quiser compartilhar um testemunho ou pedir oração, você pode entrar em contato com esse WhatsApp que está aqui na sua tela, onde um pastor poderá entrar em contato com você e orar por você. Não esqueça, semana que vem, às 18 horas, teremos mais uma transmissão do culto online. Esperamos você aqui, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Ao Cordeiro.